O Brasil está melhor ou pior? Você é um otimista ou pessimista? Bom, normalmente eu sou otimista. E no momento, não precisa ser otimista. Sendo realista, você identifica uma porção de melhoras na economia brasileira. Entende? Apesar de que no espectro político nós ainda temos algumas nebulosidades. Mas do ponto de vista da economia, ela ainda não está melhor por causa dos entraves políticos, que, do meu ponto de vista, distorcem a avaliação da situação. Por exemplo, se você pegar os indicadores da economia, o dólar está numa faixa de 3,75, 3,80, que é uma faixa muito boa, que tem permitido o Brasil bater recordes de exportação e sem afetar a inflação. Então isso é muito bom, porque dólar alto gera exportação, que gera emprego no Brasil. A Bolsa está batendo recordes históricos. Porque mesmo nos momentos de euforia, a Bolsa tinha chegado a 70 e poucos mil pontos. Hoje está na faixa de 90 e tantos. Entende? Certo. A inflação está entre os níveis mais baixos da história. A taxa de juros está nas mais baixas da história. Quer dizer, então, todas as pré-condições econômicas estão existindo para a recuperação. E, de fato, ela vem acontecendo, embora que, no meu ponto de vista, mais lentamente por causa das questões políticas, que maximizadas pelas questões ideológicas, entende? Por exemplo, essa semana a gente está todo mundo discutindo o negócio da carta do hino nacional, que o hino nacional é uma coisa quem é que pode ser contra cantar o hino nacional? Se manda filmar ou não manda filmar, o cara quer mandar filmar, manda filmar. Foi uma bobagem do ministro, do meu ponto de vista foi, mas não merece a atenção que está sendo dada a esse assunto, entende? O que se percebe, notadamente, é procurar encontrar um defeito para criticar o governo, entende? Como hoje também ele já fez outra besteira ao elogiar o Stroessner, né? Ontem. Quer dizer... Ele e o presidente Jair Bolsonaro. Isso, ele e o presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, então são questões que se esses são os problemas, não vão afetar o Brasil, entende? Porque eu acho que o que nós precisamos agora é voltar aos 36 milhões de empregados. Isso é que nós precisamos. E para isso é preciso que haja uma tranquilidade, haja uma confiança de que as coisas amanhã vão ser melhores do que hoje. Enquanto isso não ficar cristalino, a economia não vai deslanchar. Ok, temos muitas participações de ouvintes, mas antes de dar a palavra aqui aos ouvintes, eu quero ouvir o Plínio Bortolotti. O problema, viu, Luiz Eduardo, eu acho que o governo produz tanta bobagem que acaba influenciando, sim, na administração do governo. A gente acabou de ver, por exemplo, agora esse problema que deu com o Bebiano. Era uma crise que não tinha nada a ver com o governo, o Bolsonaro puxou para dentro do governo, né? Outro fator é que os filhos do Bolsonaro, tem alguns analistas chamando a atual administração de filiocracia, né? Porque um faz o papel de ministro do exterior, o outro faz o papel de, digamos assim, quase que um interventor no governo. Então, o que se produz do que você chamou de bobagem é uma quantidade tão grande que isso acaba definitivamente influenciando na administração do governo, né? A mais recente agora, ele constrangeu até o presidente do Paraguai a ficar elogiando um torturador, não é? Isso. Então é uma coisa que, enfim, é uma questão. E agora, nesse grupo de Lima, precisou mandar o Mourão junto com outro ministro lá da Relação, para ele não fazer bobagem lá. Então é um governo que não, a meu ver, não causa segurança para ninguém, nem para o empresariado e acho que nem para os trabalhadores e nem para o grupo militar que está no governo. Mas, enfim, se você pegar, viu, Tardan, eu concordo, assim, por exemplo, o fato da inflação estar estabilizada, e a gente tem que reconhecer que isso começou no governo Fernando Henrique Cardoso, depois teve continuidade nos governos do PT e tal, apesar do PT ter criticado inicialmente o plano real do Fernando Henrique Cardoso, depois adotou aquilo e essa estabilidade é uma coisa boa. Agora, se você pegar, por exemplo, é interessante que a Fundação Getúlio Vargas divulgou uma pesquisa esta semana, ontem ou antes de ontem, se não me engano. Ela mostra que isso é um fator que atrapalha a economia. Não estou nem falando da desproteção que estão os pobres brasileiros.
mas que a desigualdade no país é a maior em 7 anos. No último quadrimestre, isso foi medido no último quadrimestre no último trimestre de 2018. Esse aumento não é de agora, é verdade, aliás, o aumento vem se agravando depois do governo Temer. O 16º trimestre consecutivo. Enfim, e isso é causado pelo desemprego, empregos precários, desânimo de busca de bom, enfim, esses males que a gente vem sofrendo no Brasil. Então depende de quando para que lado você olha, pode estar melhor ou pode estar pior. Nessa questão que eu acho crucial, que eu acho que o Brasil não cresce enquanto não minorar esse problema da desigualdade que existe e da pobreza imensa que o Brasil tem, o Brasil vai viver eternamente marcando o passo. Bom, várias participações de ouvintes, mas vai lá. Não, eu quero dizer, colocar o seguinte, eu concordo com o que você está colocando, só que, primeiro, esse problema não tem nada a ver com o Bolsonaro. Porque ele estava 2 meses no governo. Não, mas eu não disse isso. Não, pois é. Okay. Então, que é o tema da nossa discussão. Outra coisa, a questão da desigualdade, pessoal, é uma coisa óbvia. É indispensável cuidar. Agora, para você vê pobre com emprego público, não tem pobre em emprego público. Hoje em dia, só quem está tendo salário bom é empregado público. O resto, porque depende das empresas, e as empresas estão sendo destroçadas, porque a taxa de juros, como nós comentamos, é uma das mais baixas, mas a taxa de juros para as empresas ainda continua muito elevada. E para empréstimos pessoais também, né? Entendeu? Quer dizer, então isso prejudica muito. Então nós precisamos criar um ambiente para as empresas melhorarem, para elas poderem voltar a empregar. Aí, por isso é que às vezes esses nossos questionamentos, quer dizer, o pessoal fica questionando, então se a empresa não voltar a melhorar, não vai poder empregar. Entende? E o Estado já não aguenta tanta gente empregada, então não se pode razoavelmente esperar que o governo possa empregar mais gente. Então, porque já está com os déficit público grande demais. Então, a única solução para o Brasil é criar um ambiente favorável às empresas para que elas voltem a empregar. Ok? Mas esse que eu acho que é o ponto. Mas veja só, a hora que eu entendi o debate se o Brasil está melhor agora ou alguns anos atrás, eu tô entendendo que não é agora a partir do governo Bolsonaro, porque isso não dá nem para avaliar, dá para você pensar em alguma perspectiva. Eu estou falando a partir do governo Temer, né, que o impeachment da Dilma foi vendido como uma solução para os problemas do país, né, a reforma trabalhista foi vendida como aquela que criaria 2 milhões de empregos em 2 anos, criou 374 mil em 1 ano e 3 meses, obviamente não vai cumprir esse prazo, então eu acho que é isso que está em debate, né? Agora as perspectivas do governo Bolsonaro, se a gente for debater, a meu ver são as piores possíveis, pelo que a gente está vendo agora. Né? Agora, o Brasil não melhorou substancialmente a partir do impeachment da Dilma, principalmente para os pobres. Agora, quando se fala em criar um ambiente amigável para as empresas, né, eu não vejo, e também essa questão do funcionalismo público, eu acho que é uma questão que tem que ser resolvida. Quando se fala em redução do tamanho do Estado, eu não penso só em governo federal, nós temos que reduzir o tamanho do Estado entre o funcionalismo, tem que reduzir o tamanho do Estado nos gastos imensos que tem no parlamento, nós temos que reduzir o tamanho do Estado nos salários quase que obscenos que tem juízes, promotores e por aí vai. Eu não tenho nada contra isso, né? Agora, isso não vai ser resolvido de uma hora para outra. E a outra questão é que, isso aí o Luiz Eduardo sabe melhor do que eu, o que cria emprego não é você tirar um imposto daqui, outro imposto de lá da empresa ou reduzir direitos trabalhistas. O que cria emprego é o crescimento da economia. E essa está meio que parado, para não dizer parado. Mas grande parte disso que eu quero dizer, dessa paralisação está devido à questão política, que fica todo mundo inseguro de investir. Eu digo isso que a gente acompanha junto às empresas. Até um empresário que trabalha com projetos de construção de fábricas, entende? Ele disse: rapaz, eu aumentei a quantidade de orçamentos. Eu estou recebendo muito pedido de orçamento, ainda não fechei novos negócios, mas a gente já percebe que as pessoas estão se preparando para o crescimento. Agora ficam aguardando. Realmente as besteiras que o governo faz atrapalham. Agora,
por outro lado, se a gente observar que a reforma da Previdência, tá certo? Quer dizer, foi uma proposta que, do meu ponto de vista, muito boa, inclusive com gorduras que podem ser colocadas, sem se lembrar, a proposta do Temer previu uma economia de 600 bilhões. Essa aqui é mais que de 1 o trilhão. Congresso já tinha baixado para 300 e pouco. Quer dizer, se ele bota 1 trilhão, mesmo que baixe um bocado, ainda fica uma proposta razoável. Ok? Quer dizer, então, eu acho que isso é uma coisa boa que nós temos no Brasil. Vamos continuar falando aí, A Dudu. proposta do Moro também, eu acho que é uma boa evolução. Pacote anticrime. De mexer com corrupção, Vamos- de mexer nessa legislação. Eu acho que nós temos alguns avanços significativos. Vamos na falar intenção. assim, vamos continuar aqui no próximo bloco a falar sobre essa, respondendo bem claro aqui ao Plínio, a proposta do programa hoje é a gente fazer uma avaliação, esse retrospecto dos últimos anos, a tendência, o viés de né, positivo ou negativo para o país e olhar para frente também. O Zete Macedo, nosso ouvinte, aliás, acho que é o Zete, com certeza só piora, diz ele. Como vão dizer que está melhorando se cada dia fica mais difícil para o povo, principalmente os mais pobres? E tudo ficando caro e nada de emprego, diz o nosso ouvinte. O Raul da Messejana diz: todos que assumem têm esse argumento de jogar a culpa em administração passada. O padre Marcílio Jerônimo, com toda essa esperança que foi depositada no Bolsonaro, será que ele vai corresponder a tudo isso? O Marcelo Costa, na minha opinião, estamos muito pior do que estávamos antes, porém com perspectiva de melhora, dependendo muito dos nossos deputados se engajarem e aprovarem medidas necessárias à economia. Acho que é mais ou menos isso que o Luiz Eduardo Barros estava falando. Muito bem, continuo aqui convidando os nossos ouvintes a participarem do programa de hoje pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, 859 8166 5589, e também acompanharem a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN e também pelo Facebook O Povo Online. Muito bem, vamos a um rápido intervalo, são 11 horas e 23 minutos, até já. Barros, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará, o IBEF, e de Plínio Bortolotti, jornalista e articulista do O Povo. Nossos ouvintes participando também do programa pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, e também pelo Facebook O Povo CBN ou pelo Facebook O Povo Online. O Alberto diz: Luiz Eduardo falou Bolsa de Valores em alta, dólar baixo, aí gasolina aumentou, preços não baixaram, dólar em baixa, bolsa em alta, só serve para empresários, diz o nosso ouvinte aqui. O Dudu daqui a pouco responde, que tem outros aqui, ó. O Antônio Marcos de Maracanaú diz assim: tenho 3 pontos para falar acerca da fala do Luiz Eduardo. O senhor disse que a economia está boa. Viu o índice de desemprego que saiu hoje? A bolsa está em alta, mas isso não é bom, é especulação. O senhor não sabe disso? Citou também a palavra ideologia, que estaria atrapalhando o Estado. Que ideologia é essa? Quer responder, Luiz Eduardo, a esses nossos ouvintes? Pois não. Então, vamos por lá. favor, vamos lá, que depois tem mais perguntas e comentários Primeiro, de ouvintes. para a aqui. ideologia. O que eu chamo de ideologia é que, por exemplo, quando você começa a discutir as coisas, não mais pela sua importância factual, mas mais pelo o efeito que pode dar do ponto de vista partidário. Por exemplo, nós estamos dando importância, por exemplo, a declaração do presidente lá no Paraguai sobre o Stroessner. No meu ponto de vista, foi um tiro do pé. Mas, e a gente está falando muito nisso, mas não fala, por exemplo, no projeto do Moro. Quem é que está cobrando aos deputados a votação? Quem está cobrando a opinião dos deputados do projeto que poderia dar melhores condições para controlar a corrupção e o crime? Então, isso que eu chamo de ideologia. É que tem uma coisa boa, um bocado de gente vira de costas. E uma coisa ruim, se é magnificado. Entende? Quer dizer, isso é que eu falo de ideologia. Agora aqui, o índice de desemprego foi uma coisa pontual. Se você considerar, mesmo tendo baixado em dezembro, ainda está melhor do que dezembro do ano anterior. E está melhor do que o dezembro do ano anterior. Está igual o período anterior. O desemprego está igual o mesmo período do ano anterior. Sim, o índice de desemprego. Mas está havendo uma redução do nível de desemprego. E principalmente, porque esse índice de desemprego é um número que eu acho errado. Por que é errado? Por exemplo, se uma pessoa desiste de procurar emprego, o índice de desemprego diminui. Isso é um absurdo. Quer dizer, eu acho que o índice que nós temos que acompanhar é a quantidade de pessoas empregadas. Ok? Porque essa é que gera renda.
o índice de desemprego, mas é um erro, não adianta de discutir, porque é um erro mundial, no mundo todo se faz assim, mas no meu ponto de vista é errado, porque toda vida que você tem uma crise muito prolongada, um bocado de gente desiste de procurar emprego. Aí isso impede que o índice piore mais ainda, entende? Quer dizer, então tem uma série de índices que a gente tem que olhar com certo cuidado. O que nós temos que perseguir é isso. Os 32 milhões de empregados, que já chegaram a 36, baixaram para 30 e já estão em 32. Agora, só vão empregar mais se as pessoas começarem a dizer o seguinte: vai dar certo, vamos dar a mão e vamos para frente, que aí as coisas começam a dar certo. Porque a chacina no empresarial, eu digo isso que eu sou consultor de empresas, eu acompanho empresas, é comum a gente encontrar e dizer o seguinte: a empresa dizer, rapaz, a minha situação só não está pior porque no meu setor tinha 10 concorrentes, agora só tem 4. Quer dizer, são 6 empresas que deixaram de empregar, de gerar imposto, de gerar receita, de gerar demanda por materiais, de consumir energia, entendeu? E quase todos os setores, quem está escapando porque muitas quebraram. Você pega da Monsenhor Tabosa a quantidade de loja fechada. Ok? Vá no centro da cidade e veja a quantidade de coisa para venda, alugo. Ok? Quer dizer, então, isso tudo, cada lojinha daquela fechada são 3, 4, 5, 6 empregos que foram eliminados. Entende? Quer dizer, então, a gente precisa voltar, porque a renda do país caiu, mas não caiu tanto assim. Então, o que não está acontecendo é que as pessoas estão com medo de gastar, porque tem uma incerteza grande em relação ao futuro e uma incerteza que é ampliada. Por quê? Porque eu disse, como um leitor aí, um ouvinte, disse que nós dependemos do Congresso, mas eu não vejo cobrança em cima do Congresso. Mas olha, Tardan, você veja só, primeiro, viu, o Luiz Eduardo ele tem razão. Quando ele disse. Eu achava que vocês iam discordar a beça hoje, estou vendo vocês dois aqui. Então deixa eu continuar. De fato, essa metodologia é aplicada no mundo inteiro. Então, para você comparar os países, você tem que seguir essa metodologia de cálculo de desemprego. Mas o IBGE mede também o chamado desemprego por desalento. Aquela pessoa que deixou de procurar trabalho ou porque não tem nem dinheiro para pegar o ônibus, ou porque já bateu em tantas portas que não se abriram que ele prefere ficar em casa. E esse índice de desalento no Brasil é quase de 5 milhões de pessoas. É um Ceará inteiro, praticamente. Se bem que o Ceará tem 8 milhões de habitantes, mas quase um Ceará inteiro de pessoas que desistiram de procurar emprego porque não acham. Isso é uma tragédia. A outra questão dessa questão da ideologia é o seguinte: vamos partir do princípio que todo mundo ama o Brasil. Né? Vamos entrar nesse consenso. Todo mundo ama. Eu amo o Brasil. Meu partido é o Brasil. Meu partido é o Brasil, é o partido do Luiz Eduardo, é o seu partido. Todo mundo ama o Brasil. Nós temos que atingir um patamar para melhorar a economia do país. Os caminhos não são os mesmos. Isso é que chamam de ideologia. Eu não vou abraçar uma ideologia com a qual eu discordo de todo o país do mundo. Funciona assim, é assim que funciona a democracia. Não é porque a pessoa ganha. Se o Bolsonaro ganha a eleição com quase um pouco mais da metade dos votos, tem um pouquinho menos da metade que escolheu outro caminho, e essas pessoas têm que estar representadas no parlamento. E se votam, as propostas se encaminham. O que não pode se querer é que todo mundo vá bater continência para o Bolsonaro. Né? Não é assim que funcionam as democracias. E quanto a essa questão, por exemplo, reforma da Previdência, eu acho que tem algumas coisas muito boas, né, nesse pacote apresentado. Por exemplo, os alíquotas progressivas, né? Equiparar aposentadoria de funcionário público e da iniciativa privada. Colocar os militares também. Agora vamos ver o que vai vir dos militares, né? Que está meio escondido por aí. Isso aí é interessante. Agora, vou estabelecer uma idade, não estou dizendo que é 65 anos, mas estabelecer uma idade mínima para aposentadoria. Vamos combinar que tudo isso está dentro da razoabilidade. Agora, não está dentro da razoabilidade, por exemplo, o que estão preconizando para o trabalhador rural, que ele não vai se aposentar nunca. Não está dentro da razoabilidade, por exemplo, reduzir o benefício de prestação continuada, não sei se é bem isso, que para as pessoas pobres e com deficiência que recebem um salário mínimo. Então eu não sou obrigado a comprar o pacote fechado. O pacote do Moro, né, que foi citado por Luiz Eduardo, nós já discutimos isso aqui. Eu acho que ele ataca as causas da violência e não
A causa, isso é bom, né? Ele ataca as consequências da violência e não as causas. Ele aumenta a pena, manda prender mais. Eu já disse aqui, vou repetir, para quem foi assassinado, para quem está morto, qual é a diferença do cara ficar preso 10 ou 15 anos? Nenhuma, zero. Então, o pacote do Moro devia começar por uma remodelação da polícia, discutir remodelação da polícia com governadores, dar mais condição da polícia investigar, se for o caso, colocar mais agentes na rua, acabar com a corrupção que tem dentro da polícia. Essas questões estão vendo lá no Rio, a polícia absolutamente contaminada. Essas questões que são prioritárias, não agrava a pena. Porque só para concluir, aí eu concluo mesmo. Pronto, vamos lá. Todo especialista diz o seguinte: o que faz o possível criminoso temer cometer um crime não é o tamanho da pena, mas a certeza que ela vai ser aplicada. E no Brasil hoje, 8% só dos homicídios é que são desvendados. Ok, nosso ouvinte Francisco do bairro de Fátima diz: o governo nem começou ainda, Plínio. Cadê os comentários otimistas quanto ao governo Bolsonaro, Plínio? Você só sabe criticar. Eu sou pessimista na inteligência e otimista na ação. Eita, não entendi. Vamos fazer um debate sobre essa frase do Plínio aí daqui a pouco. Bota no Google, vocês vão descobrir quem falou, depois o pessoal me xingar. Parecendo aquela do conservador nos costumes e liberal na economia, né, Plínio? Também naquele... O Ednardo Santos, do Bom Jardim, diz: o que eu vejo? Mais desemprego e a crescente significativa de subempregos. Basta olhar ao redor, é gente vendendo din-din, óculos. Diz aqui palavras do nosso ouvinte Ednardo Santos, do Bom Jardim. O Carlos do Passaré diz: a Dilma é acusada por tudo, ninguém acusa alguns cretinos que boicotaram e sabotaram o seu governo. A exemplo do Tarso, que declarou isso à Folha de São Paulo, diz aqui o nosso ouvinte. O Max de Castro faz uma pergunta aqui. Queria só perguntar até quando o atual governo vai se segurar no poder sem políticas reais, mas com discursos contra inimigos imaginários, como os comunistas e a chamada ideologia de esquerda. E quando faz política não é em prol do povo, e sim de bancos e bancadas que apoiaram, sem falar das laranjas. Luiz Eduardo Barro, já estamos chegando aqui ao final desse bloco, já vamos ter mais um último bloco depois, mas eu queria saber, no geral então, eu estou entendendo que você e Plínio estão concordando muito hoje, é isso? Você... Só você está observando isso. Ah, é? Então vamos deixar claro aqui a posição. O que é que você está discordando do Plínio, do Luiz Eduardo? Diga lá. Eu também estou surpreso e feliz com isso, porque eu acho que quanto mais concordância houver no país, melhor nós vamos agir. Inclusive, eu queria colocar, por exemplo, o negócio da reforma da Previdência. Os pontos que você discorda, eu também discordo. Agora, isso não é impedimento. Isso aí o Congresso vai lá e diz: isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Se aprova o que é aceitável e vamos continuar vivendo. Porque o que não podemos ficar é porque, por causa de um pequeno detalhe, se parar o todo. Então, se fizer uma reforma, olha, do ponto de vista de economia, se fizer uma reforma que prometa uma economia em 10 anos de 600 bilhões, isso já tira este entrave e aí a pauta pode ser mudada, entende? Agora, essas medidas que você está falando, já todas elas juntas não dá 100 bilhões, entende? Então, quer dizer, isso não seria um óbice. Outra questão, quer dizer, que eu coloco, se dizem que já tem 200 votos e precisa de 308, isso não chega nem em junho. Porque no primeiro dia era para ter Seria zero muito voto. bom para o país, não é isso? Porque não tem bancada, o PSL mesmo em si não tem bancada. Então, quer dizer, eu acho que a probabilidade de aprovação da reforma agora não vai ser, com certeza, a que foi apresentada. Ela vai ser podada. Agora, o que nós precisamos fazer é isso com rapidez e colocar. Quanto você está falando do Moro, eu concordo também. Agora, só concordo o seguinte: não é que a proposta que ele fez está errada, ela não é completa. Ela precisa ser feita e mais outras coisas também. Agora, aí eu sempre digo, na prática, o ótimo é inimigo do bom. Então, vamos aprovar o que é bom e vamos depois buscar os outros objetivos. Entende? Especialmente, eu concordo com você também, o judiciário do Brasil, eu acho que ele é muito ineficaz, ele não acontece. Então, se o Brasil cumprir as leis que já existem, nós já teríamos um país melhor. Agora, vamos lá, Dudu, que eu tenho é preciso aumentar a pena, porque os caras tudo aí preso
Com 3 anos já está todo na rua de novo. Eu acho isso aí um absurdo. A Maria Dias do Montese diz: e a aposentadoria e privilégios dos deputados federais e senadores, como ficará? Qual o sacrifício dessa classe? Pergunta aqui a nossa ouvinte. O Alexandre Magalhães, da Parquelândia, lança uma pergunta para o Plínio. Plínio, você disse que desde que Temer assumiu que o país está piorando sua linha de pobreza. Você está errado. Esse caos começou no início do segundo mandato de Dilma. Muito bem. Aqui, vou deixar para o Plínio responder na volta. Eu não disse quando começou, eu disse quando começou a piorar. E piorou com o Temer. Tá. Piorou no governo Só um Temer. detalhe, isso é a primeira página do livro de Teoria Superior de Finanças, que eu li quando eu fiz um mestrado. A estrutura de capital de uma empresa é sempre consequência de decisões passadas. Quer dizer, então, tudo que nós estamos vivendo hoje foi fruto de decisões que foram tomadas no passado, que vão se acumulando e vão fazendo essa bola de neve. Que hoje, realmente, nós temos um país cheio de problemas gravíssimos. Agora, a gente tem que entender o seguinte: é como aquela velha frase que toda caminhada começa com um passo. A gente precisa começar a andar. Não pode, é porque ninguém dá. Nós não vamos dar um passo de 10 metros, que era o ideal, mas vamos dar de 1, vamos dar 2 passos, 3 passos. Acaba chegando lá. O que eu acho que nós precisamos sair é dessa inércia. E na hora que sair da inércia, vai. Agora, o que eu falo de ideologia é que, por exemplo, a China é teoricamente um país comunista, mas é um país comunista de economia capitalista. Ok. Vamos lá, que eu tenho então que chamar o intervalo agora. Não prejudica a sociedade. Muito bem. Prejudica sim, vamos lá. É uma ditadura. Sempre convidando os nossos ouvintes a participarem do programa pelo telefone 85-30-66-40-30, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, e também acompanharem a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo Online. Vamos então a um rápido intervalo, são 11 horas e 42 minutos. Na volta, mais debate, mais participação dos ouvintes. Até já. Estamos de volta hoje com as participações de Luiz Eduardo Barros, vice-presidente do IBEF, de Plínio Bortolotti, jornalista aqui do O Povo. Participação dos ouvintes, como sempre, pelo telefone 85-30-66-40-30, pelo nosso WhatsApp, 859-8166-5589, e também pelo acompanhando, né, pelo Facebook, O Povo CBN e O Povo Online. O John Alves diz: pais dizendo que irão junto com os filhos à escola cantar o hino. Não vão nem nas reuniões, querem ir cantar hino. É verdade. Essa Isso é muito verdade. boa, é verdade. E ainda para o carro em fila dupla na frente da escola. E depois cobra que a escola eduque as pessoas na questão ética. A Marina, nossa ouvinte aqui de Fortaleza, diz: e daí que a bolsa bate recorde? Isso não bota comida na mesa do desempregado. E o déficit público não é por conta do servidor público. Grande Plínio. Marina aqui é da claque do Plínio e parece que não gostou muito das explicações do Luiz Eduardo Barros, não. Por falar em explicações do Luiz Eduardo Barros, o Adalberto Meirelles direciona uma pergunta ao Luiz Eduardo. Diz: se após a maior recessão econômica da história causada pelo governo Dilma, se o ritmo da recuperação não seria lento mesmo, já que a queda foi abissal, né? E precisa dessa recuperação da economia. Pergunta do Adalberto, diz se a recuperação não tinha que ser lenta mesmo, porque a queda no governo Dilma foi abissal, segundo o nosso ouvinte. Não é porque que foi abissal, mas também que não necessariamente ela precisaria ser tão lenta. Se houvesse mais confiança na economia, a coisa estaria andando com mais rapidez. Aí é aquela história que ter razão ou ser feliz. Eu acho que às vezes é melhor a gente abrir mão dos anéis para salvar os dedos. Entende? Quer dizer, então eu acho que, inclusive eu acredito que essas questões vão ser resolvidas esse ano. Eu acho que essa reforma da Previdência, por razões práticas, vão ser aprovadas, entende? Quer dizer, então eu acho que, do ponto de vista da economia, o Brasil vai evoluir. Agora, realmente o problema político continua, porque nós continuamos com uma presidência de coalizão que precisa contar com um bocado de gente no Congresso que a gente sabe que só trabalham em prol dos seus interesses pessoais, não são nacionais. Então isso é indiscutível que vai ter que fazer um acordo com esse pessoal. Entende? O Flávio da Maraponga diz: avisa ao Plínio que estamos colhendo o que o PT plantou em 12 anos de má gestão. Na Assembleia e na Câmara, o pessoal do PT, PDT, PSOL ficam puxando assuntos que não servem para nada. O Arnaldo Bezerra também vai na mesma linha. Como é que é o nome desse ouvinte? Flávio da Maraponga. E o Arnaldo Bezerra também
Diz assim, esqueceu de mencionar quem colocou o país na maior recessão, gerando 14 milhões de desempregados. Com a aprovação da reforma, esse país cresce, diz o Arnaldo Bezerra. Esses daqui não são da sua claque, Plínio. O Flávio e o Arnaldo. Eu não tenho claque, eu tenho algumas pessoas que simpatizam com o que eu falo. Quem tem claque aí é político, artista. Eu não tenho claque. Tá certo, você não tem, você tem os seus admiradores, as pessoas que algumas, estão talvez, alinhados com o seu pensamento. Não, são vários, a gente vê também por aqui. E tem vários, mas tem vários que não se alinham muito, como por exemplo esses dois aqui. Só isso. Você quer responder a eles, não? Não, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, uma situação grave que foi deixado pelo PT, a Dilma principalmente, isso é inegável. Né? E, inclusive, eu critiquei várias vezes aqui essa questão da chamada desoneração, que achava que ia criar emprego, mas o que o empresário faz? O imposto diminui, ele põe o troco no bolso e não emprega mais ninguém. Né? Só alguém muito, talvez inocente, não sei por que a Dilma, que era uma pessoa que não seria inocente, fazia isso, fez essa política de desoneração que continua. E que precisava ser cortada. Vamos ver se vai. Desoneração é reduzir impostos, né, para empresários. Vamos ver se vai acontecer. Outra coisa que eu queria dizer então, agora, quem prometeu que tirando a Dilma o problema ia se resolver, não fui eu. Foram os que demandaram pelo impeachment. Quem fez a reforma da Previdência, quem fez a reforma trabalhista dizendo que ia criar 2 milhões de empregos em 2 anos, não fui eu. Foi o Temer. E o Ministério do Trabalho dele criou 370 mil empregos até agora. Então não vai criar 2 milhões de empregos. Então isso é que tem que ser cobrado. O país estava com um problema sério? Estava, mas disseram que vamos tirar a Dilma que tudo se resolve. Não se resolveu e tem piorado em alguns setores, como eu já disse aqui. Eu só queria voltar um pouco na questão da reforma da Previdência, rapidamente. Da mesma forma que tem essa alíquota progressiva para que quem ganha mais pague mais, né? Vai por lá e tal. Eu acho que devia também ter alguma progressividade na idade de aposentadoria. Porque você pedir para uma pessoa que trabalha num escritório, ou sendo professor, ou dentro de um banco, se aposentar com 65 anos, vamos combinar que até é razoável. Mas uma pessoa que está no trabalho pesado. Então, por que não estabelecer tempo menor de aposentadoria progressivamente de acordo com o salário, né, de acordo com a média salarial? Então, essas questões, aí o que querem? Que venha um pacote, você aprova o pacote? Não, ninguém é obrigado a aprovar o pacote. Eu apresentei aqui algumas propostas alternativas. Não sou nem parte legítima do ponto de vista de ser um deputado. Mas isso é que eu digo, tem vários caminhos para se chegar a algum lugar. Não se pode exigir que todo mundo siga em fila indiana atrás do Bolsonaro, ou de quem quer que seja, ou de Lula, ou de Dilma. E uma democracia funciona assim. Agora, só para essa questão do presidencialismo de coalizão. Quem disse que ia acabar com o presidencialismo de coalizão foi Jair Bolsonaro. Ele disse que ia formar o ministro dele a partir de bancadas temáticas e formou, é verdade, mas agora os jacarés estão todos de boca aberta lá no Congresso, esperando os cargos do segundo escalão e liberação de verba para fazer obras nos estados, para o deputado ir lá e depois receber aplausos. Então, outra coisa, o presidencialismo de coalizão é uma realidade que se impôs com Fernando Henrique, Lula, Dilma, etc. Quem prometeu acabar com isso foi o Jair Bolsonaro. Então, okay. ele que pague agora pelas promessas que fez durante a campanha. A Maria Lúcia Alves diz, até agora não vi melhor alguma. O Leonir Melo diz, Lula livre em 2040, para desespero de vocês. Um aqui que eu não vejo a identificação dele, ele diz, parabéns Luiz Eduardo, muito equilibrado nas colocações. Esse foi o Eliveldo Lemos, do bairro José de Alencar. Parabéns, Luiz Eduardo, muito equilibrado nas colocações. E com isso, Luiz Eduardo, vou te passar a palavra, a gente já está chegando na reta final do programa. Pois é, agora eu acho que essa questão que o Plínio colocou agora, que eu acho que é importante, é que eu acho que ninguém de sã consciência espera que essa reforma da Previdência seja aprovada integralmente. O que nós temos que cobrar do parlamento é que eles têm que decidir o que é aceitável, okay, e o que não é. O que não for, vamos corrigir. E quanto mais rápido a gente fizer isso, a gente vai poder ter tempo de cuidar das outras coisas que ainda não foram cuidadas. Agora, a gente precisa avançar. Eu acho que por exemplo,
Agora, em relação ao governo Temer, se não fosse aquela denúncia estranha do Joesley Batista, ok? A reforma da Previdência teria sido aprovada no governo Temer. E a gente provavelmente estaria noutra situação econômica. Ok? Quer dizer, eu não estou. Agora, que foi um negócio meio estranho, uma delação gravada pela polícia, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, uma série de coisas ali estranhas que aconteceram. Não estou defendendo o governo Temer. Eu sou economista, o que eu quero é que, se o Brasil modernizar, se voltar a crescer, esses empregos vão surgir novamente. E aí vai surgir novamente emprego, vai haver compra, vai haver imposto, vai haver tudo. Entende? Quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. O negócio do salário, dos hipersalários públicos, isso é um escândalo. Nós não somos todos iguais perante a lei. Como é que nós temos 2 regimes previdenciários? Ou 3, ou 4, ou 5? Quer dizer, eu acho que nós temos que começar o Brasil precisa cobrar as questões efetivas. E deixar mais as questões cosméticas. Por exemplo, se Lula vai ser solto ou não vai ser solto, do meu ponto de vista, não vai afetar a economia. Entende? Quer dizer, então eu acho que Ele nem vai poder ser candidato. Isso é questão de justiça. Deixa lá para a justiça. E os partidários dele têm todo o direito de querer que ele seja solto. Muito bem. Ô, Plínio, a Samira, nossa ouvinte, diz: achei espetacular essa frase que o Plínio falou e fui logo procurar no Google mesmo. Parabéns pelo excelente debate, diz a nossa ouvinte. A frase que ela manda é Elizabeth Rodinesco, 2 pontos. Pessimista por inteligência, otimista por vontade. Isso. É? Ela disse, o autor? Ela disse aí? Elizabeth Rodinesco, diz aqui. Psicanalista e historiadora francesa, falou dos perigos de discursos que idealizam o passado como solução para a atual crise na democracia. Muito bem, Plínio Bortolotti, com isso, passa a palavra, 30 segundos aqui para as suas considerações finais. Dar um abraço para as pessoas e dizer o seguinte, olha, repetir, ideologia todo mundo tem. E esse governo Bolsonaro talvez seja um dos governos mais ideológicos que a gente já viu nos últimos tempos. Agora, é uma ideologia de extrema direita e perigosa. E a gente tem que ficar bem atento a isso. Muito bem. Luiz Eduardo Fontinelli Barros, quer fazer suas considerações finais? 30 segundos. Eu acho que, concordo com você, que é uma ideologia de extrema direita. Agora, tem que se lembrar que a maioria das pessoas que votaram nele não votaram por causa da ideologia. A maioria, na verdade, votou porque queria se livrar do PT. Outros queriam um novo caminho. E um terceiro grupo votou por ideologia, mas é minoria. Então eu acho que isso não é. Isso é um problema, mas é um problema nosso, que nós vamos ter que equacionar no meio de tantos outros que nós temos. O importante, do meu ponto de vista, para o povo que está tão sofrido, é que a economia volte a andar. Senão o povo não vai ter vez. Ok, mais aqui umas participações. O Dionísio, nosso ouvinte do Mundo Bim, diz: quando tiraram a Dilma do poder, a economia estava na 6ª posição e agora está na 8ª. O desemprego estava em 4,8% e agora 13%. Como está melhorando? Pergunta ela. Alguém me explica? Isso aí era no governo do Lula, que ficou primeiro em 4. Governo, né? Da Dilma estava bem mais alto. Muito bem, Tiago Rodrigues diz: salário bom nada, uma elite sim, mas o grosso modo os trabalhadores públicos são de prefeituras que salários são baixíssimos, dizer. Enfim, muitas participações dos nossos ouvintes, como sempre, agradeço demais as participações, as críticas também, as sugestões, os comentários, a audiência. Muito obrigado a todos, muito obrigado Luiz Eduardo Barros, espero tê-lo aqui mais vezes conosco. Muito obrigado Plínio Bortolotti.